Olá, hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho de algo que aconteceu comigo. Antes de começar, eu quero aqui deixar claro e lembrar que eu não estou aqui para me promover através da palavra de Deus, através do nome de Deus. Antes, eu tenho muito temor naquilo que eu faço e quero aqui deixar claro que a minha intenção é engrandecer o nome de Deus e também edificar a fé daqueles que ouvem e alcançar pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação e que pode encontrar em Deus a mesma paz, aquilo que eu encontrei no meio do processo em que eu vivi. Bom, esse testemunho começa no ano de 2015. Em 2015 eu tive a oportunidade, eu vivi um momento muito bom com Deus. Eu estava buscando a Deus intensamente e eu tive a oportunidade de viver experiências que eu ainda não tinha vivido com Deus. Foi algo muito prazeroso, foi algo que vai marcar a minha vida toda. Bom, nesse mesmo ano, o meu pai faleceu, o Senhor o recolheu e eu vivi um consolo extremo de Deus, algo que eu não consigo explicar. Eu sei que é a paz que excede todo o entendimento. Não vou entrar muito nesse assunto, posso em outra oportunidade contar sobre viver o luto em Deus, como é diferente, como somos consolados quando vivemos luto em Deus. E foi algo que não foi eu que escolhi, mas o Senhor preparou para mim, para que eu pudesse passar por esse momento com mais tranquilidade, entendendo os processos da vida. Bom, e nesse mesmo ano o Senhor recolheu meu pai. O ano de 2015 se passou, no ano de 2016 eu engravidei e nessa gravidez passou-se algum tempinho. Eu tive um aborto retido, mas eu ainda não sabia. Decidi fazer um ultrassom, me deu na telha de fazer um ultrassom. Cheguei lá, o médico falou assim: olha, eu preciso que você faça alguns exames para confirmar algo que eu estou suspeitando. Eu não consigo ouvir os batimentos do seu bebê. Mas antes de te dar qualquer certeza, faça alguns exames. Ele me passou esses exames, eu fiz e eu coloquei muito diante de Deus. Eu pedia muito a Deus para que fosse diferente, que isso não estivesse acontecendo, que Ele pudesse intervir nessa situação, porque eu sei do poder de Deus e que Ele poderia intervir. E fiz os exames, levei para o médico e confirmou aquilo que ele estava suspeitando. Eu estava tendo um aborto. Porém, o meu corpo ainda não tinha entendido, então por isso se chama aborto retido. E com isso eu fiquei esperando. Ele me pediu para que eu procurasse um médico para que eu pudesse fazer a curetagem. Quando eu procurei o médico me disse: espera o seu corpo entender que você está tendo um aborto, vá para casa. Quando o seu corpo estiver entendendo, ele vai começar a ter perda de sangue e tal, e aí você vem. Eu fui para casa, eu já estava trabalhando e comecei a ter essas perdas de sangue. Um dia na minha casa eu tive uma cólica muito forte durante a noite e estava tomando já remédio para poder passar essa cólica. No dia seguinte, bem pela manhã, eu senti um estouro, tipo da bolsa mesmo estourando, desceu o líquido amniótico e aí em seguida eu comecei a ter muita perda de sangue, senti muita dor. Fui para o médico, fizeram a curetagem, voltei para casa. Vivi esse momento também com muita tranquilidade. Da minha personalidade, eu sou uma pessoa que não me permito viver o sofrimento. Meio que eu olho para frente e vou. Porém, isso com o tempo foram acontecendo vários episódios, um seguido do outro, como a perda do meu pai, depois eu perdi o bebê, e tudo isso eu passando por cima como algo eu preciso seguir, eu preciso enfrentar, eu não posso chorar.
Não vai adiantar eu chorar. E assim eu fiz. Bom, 2017, 6 meses depois, eu engravidei e eu pedia muito a Deus, muito, que essa gravidez rompesse, que tudo desse certo, que eu não passasse mal, que fosse uma gravidez tranquila. E assim foi. Foi uma gravidez plena, muito, muito mesmo. Gente, eu não passei mal, não tive nada. Foi algo bem tranquilo. E quando teve o parto também foi algo bem tranquilo. Quando eu ganhei a minha filha, voltei para casa. Eu moro na casa da minha mãe. A minha sogra foi para lá para ficar comigo. E eu tinha muitas pessoas cuidando de mim, cuidando da minha família. Porém, em um dia, a minha sogra, meu esposo, teve um sonho que nos alertava a respeito de que viria um período muito difícil. No dia seguinte, eu não estava me sentindo muito bem, eu vivi um dia de estresse muito grande, e quando eu fui aferir a minha pressão, ela estava alterada. A minha pressão é super baixa, então ela estava muito alterada e eu comecei a ficar muito nervosa. Juntamente com isso, eu comecei a ter pensamentos ruins com a minha própria filha. Pensamentos desses que a gente vê no jornal mesmo, de tragédias, coisas assim terríveis. Mas os meus pensamentos, eles não condiziam com os meus sentimentos. No meu caso, eu não tinha rejeição, eu tinha amor, eu desejava cuidar, eu queria estar perto, eu queria estar com ela, mas aqueles pensamentos eram tão terríveis que eu comecei a ficar com medo de mim, medo de fazer algo com ela. E eu pensava, será que não é assim que começa quando as pessoas passam no jornal que as mães fizeram coisas ruins com seus filhos, mataram, jogaram em bueiro, fizeram coisas assim desse tipo? Será que não é assim que começa? Por que eu estou tendo esses pensamentos ruins? Será que eu estou me tornando uma pessoa ruim? Bom, começou um sofrimento muito grande. Algo que eu não estava sabendo lidar. Mas imediatamente eu contei para o meu esposo o que estava acontecendo. Ele ligou para uma amiga nossa, pastora, e ela me ligou, orou comigo, conversou comigo, eu me acalmei. Mas no outro dia repetiu esses mesmos pensamentos e eu não estava suportando. Os dias foram se passando, foram mais ou menos uns 3 meses em que eu fiquei muito atribulada, eu não conseguia ter paz comigo mesma, eu não conseguia lidar com aqueles pensamentos, então eu estava tendo sempre essas alterações de pressão e chegou um dia que eu não aguentava mais, eu já não tinha nem mais fé. E eu pedi ao meu esposo, me leva para um médico. Eu preciso tomar um remédio, eu preciso tomar algo que vai me fazer dormir e que, quem sabe, quando eu acordar, eu vou acordar diferente. Bom, eu tive, dentre esses pensamentos ruins, eu tive vários outros, assim, pensamentos que eram de raiz espiritual, muito espiritual. Na ótica humana, nós também temos uma explicação. Olhando por essa ótica humana que eu estou falando com vocês, a explicação era: você sofreu vários sofrimentos, você sofreu vários episódios em que você não teve oportunidade de ressurgir, de cuidar, de tratar. Você teve o luto do seu pai, você teve a perda de um bebê, e várias coisinhas que foram acumulando nesse período frágil que é quando a mulher ganha um filho, os hormônios muito alterados, veio a explodir tudo e você está com depressão pós-parto. Eu entendia isso, mas ao mesmo tempo eu sabia que era algo muito espiritual. Porque antes que as coisas aconteçam aqui, no reino espiritual, elas já estão acontecendo. O reino espiritual, ele é mais real do que esse, em que nós podemos palpar as coisas. Bom, eu fui ao médico, eu ouvi o que ela tinha a me dizer, eu segui as orientações que ela
me deu a respeito de tentar não tomar medicamentos para que eu pudesse amamentar, para que não fosse mais um sofrimento, uma decepção que futuramente eu iria me culpar. E eu fui enfrentando tudo na oração, no jejum. Eu fiquei primeiramente 3 meses muito aflita e eu já não tinha mais fé. Só que eu me lembro que durante esse período, por termos muitos amigos, pastores, missionários, pessoas de oração, eu compartilhei com algumas dessas pessoas o que eu estava passando para que eu pudesse ter ajuda. Eu já não conseguia mais sozinha, eu não tinha possibilidade. Meu esposo também estava vivendo um momento que ele não conseguia muito me ajudar. A gente tinha uma bebê para cuidar. E o pastor da igreja que eu congregava na época também me fez uma visita. E eu fui me apegando a cada palavra que essas pessoas me liberavam para que eu pudesse sair daquela situação. A pastora em que ele ligou no primeiro dia, ela me disse algo que eu gravei. E ela disse assim: Lília, você não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Naquele momento eu entendi eu não posso impedir que esses pensamentos venham sobre mim, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Eu me apeguei naquela frase, ainda tendo aqueles pensamentos, mas agora sabendo dominá-los de uma certa forma. Eles já não me dominavam, já não alteravam a minha pressão, mas aconteciam todos os dias e eu não via um momento de ter paz, porque eu estava vivendo um período de opressão muito grande. O outro pastor que eu congregava na igreja dele me fez uma visita e ele também me disse algo que foi importante para mim. Ele me disse assim: Lília, do pensar ao efetuar existe o seu querer. Se você não quer, você não vai fazer. Eu confiei naquilo e eu falei: é verdade, eu não quero, gente. Eu amo a minha filha, eu quero cuidar, mas por que eu tô tendo esses pensamentos? Bom, e aí eu pensava, mas por que eu tô tendo esses pensamentos? Será que eu tô me tornando uma pessoa ruim? Às vezes vinham os momentos em que eu me abalava muito, não deixava entender e eu não entendia. Eu fiquei pensando: Deus me abandonou para esse sofrimento, Deus desistiu de mim e eu vou morrer com isso. Será que agora esse vai ser o fim da minha vida? Daqui em diante eu vou viver assim, pensando dessa forma? Se eu contar tudo o que está passando sobre a minha cabeça, nos meus pensamentos, na verdade, as pessoas vão dizer que eu tô louca, não vai deixar eu cuidar da minha filha. Bom, o meu esposo foi uma peça muito importante nesse processo. Uma peça não, uma pessoa muito importante nesse processo, que me compreendeu, confiou em mim e me ajudou. Juntamente com os meus amigos que me visitaram, que oraram comigo. E um dia uma amiga minha que, depois que eu tive a Laura, a gente teve poucos momentos juntas, mas um dia ela foi ao salão, eu já estava voltando ao trabalho, e ela foi lá arrumar o cabelo. Eu contei para ela tudo que estava acontecendo, e ela me disse assim: Lília, você não sabe a oportunidade que Deus está te dando. E eu falei: o quê? Eu não desejo isso para ninguém, esse sofrimento. Como assim? Ela é uma pessoa muito iluminada. E ela me disse assim: Lília, depois disso, você vai sair uma pessoa melhor. Depois desse momento que você está passando, você vai ter empatia com quem já sofreu a mesma situação e você vai poder ajudá-los. Deus está te dando a oportunidade de ajudar quem passa por esse sofrimento. Naquilo eu comecei a pensar sobre isso e fiquei pensando e entendi algo. Eu falei: poxa, Deus abriu a ferida e Ele mesmo a ligará. Um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor, entendendo que agora
já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, e entendendo que alguns processos de tribulação nos fazem crescer. Nos momentos de alegria, nos momentos de bonança, nos momentos em que está tudo bem, nós não conseguimos evoluir. Às vezes nós não conseguimos entender as pessoas. E no momento de sofrimento é totalmente o contrário. Enquanto nós estamos sofrendo, nós temos mais coração. Nós conseguimos olhar para as pessoas com um olhar diferente. Se permitirmos, nós conseguimos olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Nós conseguimos ter empatia, nós conseguimos nos tornar uma pessoa assim melhor. E em meio a muitas orações e jejuns e clamores e louvores, eu ouvia um louvor muito que dizia assim: que das minhas feridas saia poder para curar. Eu me apeguei muito a esse louvor e a essa frase. E eu comecei a acreditar de fato. Das minhas feridas vão sair poder para curar. Isso que eu estou passando é para eu poder ter experiência e poder consolar com o mesmo consolo que me foi dado. Eu quero ler aqui um versículo que diz isso. Ele está em 2 Coríntios, no capítulo 1. Ele diz assim, no versículo 4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. E eu me apeguei muito a essa frase, a essa canção, aquilo que a minha amiga tinha me dito. Eu entendia que Deus estava permitindo que eu vivesse aquele momento para que eu pudesse ajudar, crescer, ir para um nível além. Eu já não acreditava mais que Deus me entregou para aquela situação e que eu iria morrer com aquilo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava muito sem fé no início disso tudo. Eu só pensava que Deus tinha me abandonado para aquela situação e tinha me deixado viver o sofrimento, e naquilo eu iria viver assim para sempre. Eu percebi que eu não conhecia tanto a Deus quanto eu pensava. As coisas foram melhorando, os meses foram se passando, e eu sempre dizia: basta cada dia o seu mal, amanhã será outro dia, amanhã será diferente. Eu vivia os dias como se fossem os últimos. É loucura falar isso, mas eu vivia intensamente. Eu comecei a dar valor a pequenas coisas. Eu abraçava muito meu esposo, a minha filha. Eu queria dizer sempre: eu te amo. Eu queria demonstrar o carinho que eu tinha pelas pessoas. Eu queria ajudar quem estava passando por aquele momento. Eu queria expressar que eu amava todas as pessoas. Várias coisas. E naquilo eu falei: Deus, eu estou sentindo que é momento de eu me levantar. É momento de eu me reerguer. Eu não sei por onde começar agora. Eu não sei por onde eu vou começar. E eu tive na igreja em que eu congregava, e Deus falou assim comigo: eu te trouxe aqui para que você lembrasse das promessas que eu te fiz, para que você se lembre de quando você orava, chorava na minha presença e pedia para que eu te usasse muito. Eu pedia muito para Deus isso. Eu falava: Deus, como naquele louvor que diz, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como brisa no deserto, usa-me. Eu pedia isso muito para Deus. Essa igreja, ela foi a primeira que eu fui, e lá eu vivi o primeiro amor. Quando eu retornei neste lugar, quando eu estava naquele culto, nesse dia, eu vivi o impacto de Deus sobre tudo que eu já havia pedido, sobre as promessas que eu mesmo havia me esquecido. Diferente do ano de 2015, que eu estava buscando muito a Deus,
No ano de 2016 e 2017 eu estava me dedicando muito ao meu trabalho. Continuava indo aos cultos, continuava frequentando a igreja, porém, a gente tem que entender muito que é muito diferente você ir à igreja e você ser a igreja. Eu posso ir a todos os cultos, mas se eu não tiver com o coração em Deus, é como aquele versículo que diz: com os meus lábios me adoram, mas o coração está distante de mim. Eu estava vivendo assim. Depois desse processo, eu pude entender muitas coisas, eu pude confiar que Deus era comigo e que Ele me permitia viver um momento em que eu iria aprender, crescer, consolar e ajudar outras pessoas. Isso me deu muita força para sair daquela situação. Eu sei que eu passei pela depressão pós-parto, mas nós sabemos que tem vários tipos de depressão em vários níveis. Para mim, como minha experiência, foi algo que, se eu não acreditasse que eu iria sair daquela situação, se eu não tivesse fé de que Deus estava me usando através dessa situação, eu não iria sair. Se eu continuasse acreditando que Deus havia me entregado para o sofrimento e aquilo seria o final da minha vida, de fato seria. A palavra de Deus diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será a sua força. Eu me lembrei disso. Eu dizia: eu não posso ser frouxo, eu preciso ser forte. Eu vou sair dessa situação. Deus está comigo. Pensamentos positivos, pensamentos de que Deus era comigo, de que minha família me amava e que eu tinha muitas coisas ainda para viver em Deus, começaram a me reerguer. A palavra de Deus diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A palavra de Deus também diz em Romanos, no capítulo 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É importante termos esperança de dias melhores, termos esperança de que aquilo vai passar, que não vai nos consumir. É importante ter fé. Essa foi a minha experiência. E com isso tudo, passou-se alguns dias, eu queria descansar, eu já estava passando por dias muito aflito e eu queria ter um momento de descanso, de lazer. Eu descansei as armas. Novamente eu tive um contra-ataque, que também pode ser assunto para uma outra oportunidade, para não ficar muito extenso. Mas eu já não era mais a mesma. Eu já sabia enfrentar aquela situação. Eu orei, eu entreguei a Deus, eu confiei. E mais uma vez Ele venceu por mim. Hoje eu estou aqui, encorajada por Deus, para contar aquilo que Ele fez na minha vida. E também para dizer que desde então eu tenho uma preocupação muito grande em expressar o reino de Deus com mais força, em alcançar essas pessoas não só que vivem depressão, que vivem decepções, que vivem aflições. Quero terminar dizendo que, de fato, o guardar de muitos sofrimentos e não me permitir viver o choro, o luto, a tristeza, acumularam dentro de mim algo que depois explodiu. Mas nós temos um Deus tão poderoso e grandioso. Nós sabemos que nós podemos confiar nele. E hoje eu quero te convidar a desabafar com Deus. Coloca para fora tudo aquilo que te trouxe sofrimento e dor. Não tenha medo. Pode dizer para Ele: Deus, eu sofri. Deus, eu não sei se eu vou suportar. Deus, me ajuda. Deus, eu estou ressentido. Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa.
Deus, eu estou muito magoado. Deus, eu preciso que o Senhor cure as minhas emoções. Se você puder, deixa Deus te curar. Deixa Deus visitar o seu coração. Deixa Deus fazer a obra dentro de você. É coisa que nós não conseguimos fazer sozinhos. Você pode tomar muitos medicamentos, e eu quero aqui também dizer algo importante. Não estou dizendo para ninguém que tenha depressão para não tomar os medicamentos. Pelo contrário, vá ao médico. Se ele indicou que você tome os medicamentos, eles vão te ajudar. Mas se você não tiver fé, se você não tiver perseverança, se você não tiver esperança, você vai tomar remédio por muito tempo. E quando você decidir acreditar em você de novo, quando você decidir perdoar, quando você decidir abandonar as mágoas, não leve-as com você. Você pode ser mais leve. Então vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar uns dos outros. Isso faz bem. Quando perdoamos, mesmo que o outro esteja errado, não estamos dizendo que ele está certo. Estamos nos livrando de um peso que nos leva para trás. Quero deixar aqui esse testemunho e dizer para vocês que é possível sim, e em Deus tudo se torna melhor, tudo se torna possível, tudo se torna incrível. Esse momento que eu vivi, eu não imaginava nunca passar na minha vida. Para quem me conhece sabe o quanto eu sou leve, alegre. Eu não pensava em viver isso nunca. Mas eu entendi. Hoje eu consigo entender. Sabe o que eu vi? Que esse momento não foi um momento para me destruir, mas para crescer. Eu deixei Deus me moldar e fazer com que eu fosse um nível mais adiante e crescesse através disso. Nós sabemos que as aflições, ela produz em nós um peso eterno de glória. As tribulações produzem em nós um peso eterno de glória. Deus nos transforma, Deus nos muda, Deus faz-nos pessoas melhores. Permita que Deus use essa situação e te transforme. Aceite, conte para alguém, essas pessoas vão te ajudar. Não fica calado, isso pode te consumir. Eu sou muito grata a Deus que eu tenho meu esposo e eu confiei nele imediatamente de contar sobre tudo que estava acontecendo comigo. Eu estou fazendo aqui um breve resumo, mas vocês não têm noção de quantos pensamentos terríveis passaram sobre a minha cabeça, pelos meus pensamentos, e eles me consumiam. Mas depois que eu acreditei, depois que eu decidi acreditar, foi muito diferente. Eu passei e eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava com a minha filha nos braços. Eu descia de um ônibus e eu passava por uma rua com muita lama, e em meio a essa lama, pessoas soterradas, mortas. Tinha braço, tinha metade de corpo para fora, e pessoas mortas ali, enterradas meio que debaixo da lama, metade do corpo para fora, metade para dentro. Eu com a minha filha nos braços, eu desci e eu falava, nossa, eu preciso proteger a minha filha. E eu passava sobre aquelas pessoas, sobre aquela lama, e eu ia para a minha casa. Eu não entendia muito bem. Um dia ouvindo uma pregação sobre o Salmo 23, foi dito algo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E eu entendi que mesmo que eu passei pelo vale da sombra da morte, eu não precisava temer, porque Deus estava comigo. Aquele sonho me mostrava eu passando pelo vale da sombra da morte, mas eu passei, eu não permaneci. Deixa Deus te curar, deixa Deus trabalhar, confie no Senhor o máximo que você puder, seja totalmente dependente dele.
e Ele será vencedor nessa guerra por você, assim como Ele foi para mim. Ele não tem filhos prediletos, Ele não tem escolhidos prediletos, antes Ele ama todos por igual. E da mesma forma que Ele quis, me curou, me amou, Ele também te ama, Ele também quer te curar, te restaurar. Essa é a mensagem que eu trago através do meu testemunho. Hoje glorifico a Deus pela minha família. Vivemos um momento de muita união e entendemos que precisamos muito uns dos outros. Graças a Deus podemos entender isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.